Assim era o mundo antes do dilúvio. O que realmente levou Deus a acabar com a humanidade? Você não vai acreditar no que as pessoas tinham coragem de fazer. Um mundo misterioso, criaturas que já não existem, pessoas que viveram centenas de anos. Essa era a época pré-diluviana. Nos primeiros capítulos de Gênesis, a civilização humana alcançou grandes realizações, mas também perpetuou uma cultura de pecado. Depois de serem expulsos do Jardim do Éden, Adão e Eva tiveram filhos e filhas. O primeiro filho foi Caim, o primeiro assassino do mundo. Ele matou Abel, seu próprio irmão. Após seu terrível pecado, Caim construiu uma cidade na terra de Nod. Caim chamou essa cidade pelo nome de seu primeiro filho, Enoque. A Escritura explica que o homem foi criado por Deus como um ser racional e capaz. Isso é evidente, pois Caim, o primeiro ser humano a nascer na terra, já tinha a habilidade para construir uma cidade. Seus descendentes foram responsáveis por grandes invenções. A sociedade aprendeu a viver em tendas, a criar rebanhos, a desenvolver as artes e a forjar ferramentas. Mais tarde, na época de Noé, a Bíblia mostra como ele já tinha a capacidade e os recursos necessários para construir uma grande arca, seguindo as instruções divinas. Portanto, fica claro que houve um forte desenvolvimento tecnológico e cultural no mundo antediluviano. O período desde a criação do mundo até o dilúvio pode ter sido mais longo do que o restante da história bíblica. Durante essa era, havia apenas uma língua, e Deus permitia que as pessoas vivessem por séculos. A Bíblia diz que a vida pecaminosa iniciada por Caim se espalhou por todo o mundo antediluviano. Por exemplo, Lameque, descendente de Caim, foi o primeiro a ter mais de uma mulher nas páginas bíblicas, e também foi um duplo assassino que se orgulhava de sua crueldade. A Bíblia diz que os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens. Isso pode significar duas coisas: que supostamente anjos caídos tiveram relacionamentos com mulheres na terra, ou que existiam relacionamentos entre pessoas boas e pessoas más, de modo que rapidamente a maldade prevalecia e se espalhava por toda a civilização. Naquela época, a linhagem de Sete, filho de Adão e Eva, era a linhagem que preservava o conhecimento de Deus, mas ao longo do tempo, essa linhagem foi se misturando com a linhagem ímpia de Caim. Naquela época, havia nefilins na terra, que poderiam ser gigantes, ou apenas homens poderosos que exerciam domínio através de atos de tirania, aumentando a medida do pecado da humanidade. No entanto, nesse período, também houve pessoas comprometidas com Deus. Foi nesse período que Noé nasceu, cresceu e se desenvolveu como homem. Nos últimos anos do período antediluviano, Noé foi a rara exceção de uma pessoa que continuou a temer ao Senhor. Por isso, sua família foi a única poupada. A situação era tão complicada, a maldade estava em um nível tão alto, que na Bíblia diz que Deus havia se arrependido de ter criado o homem. Mas tudo o que aconteceu naquela época serve como um aviso para nós. Isso porque Jesus disse que nos últimos dias, o estilo de vida pré-diluviano seria repetido. Todos viverão de acordo com sua própria vontade, seus próprios desejos, festejando, celebrando, se relacionando sem compromisso, e estarão ocupados demais para o chamado de Deus. Isso é exatamente o que estamos vendo hoje em dia. As pessoas só perceberão quando o julgamento de Deus acontecer, sem oportunidade para que ninguém volte atrás. Os ímpios foram levados pelo dilúvio. Nos últimos dias, os não arrependidos também serão tirados deste mundo pelo julgamento de Deus. Portanto, isso é um chamado urgente. Se você ficou até o final, comente: Deus me guie pelos teus caminhos, para que eu não me perca nas trevas. Que Deus abençoe.